você abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, nos diz assim o texto da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão na mão, para que nunca tropece em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Te agradecemos, meu Deus, pela tua graça e pela tua benignidade, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, a tua igreja, que o teu Espírito tenha plena liberdade de agir no teu querer, assim como no teu efetuar, porque sabemos, ó Pai, que a palavra, Senhor, que procede da tua boca, ela não voltará para ti vazia, ela fará o que te apraz, e ela prosperará naquilo para qual foi designada. Por isso, Senhor, nós te louvamos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Queridos, nós vemos aqui um texto da palavra de Deus, texto bem conhecido de todos nós, mas essa noite eu gostaria de compartilhar com você o que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. O capítulo 4 vai nos revelar algo importante e vai nos mostrar que a condução ou a direção do Espírito é algo extraordinário para a nossa vida. Capítulo 4, versículo 1 vai nos dizer: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Isso é extraordinário, porque então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. A palavra então, ela vai nos mostrar algo muito glorioso da parte de Deus, porque os pormenores do que esta expressão nos mostra é algo que vai nos apontar para aquilo que Deus espera das nossas vidas. Então foi conduzido. Esse então, os seus pormenores vêm de alguém que está cheio do Espírito, alguém que foi revestido do Espírito de Deus. Jesus fora revestido do Espírito de Deus, e sendo revestido do Espírito
ele está cheio do Espírito e agora é conduzido pelo Espírito ao deserto. E esta condução, ou este conduzido, não é pelo lado de fora. Conduzido, a expressão aqui é pelo lado de dentro. Isso porque quem é conduzido pelo lado de fora é marionete. Marionete é conduzido pelo lado de fora. Então, foi Jesus conduzido pelo Espírito. Esta direção é pelo lado de dentro. O Espírito conduz pelo lado de dentro. E este conduzido pelo lado de dentro nos fala de intimidade, nos fala de comunhão. Essa conduzido por dentro nos fala de ser totalmente direcionado por Ele, ou seja, cheio do Espírito a ponto de ser conduzido por Ele. Só alguém que é cheio do Espírito Santo pode ser conduzido por Ele, e aí não importa o lugar onde nós estejamos, porque quem está conduzindo é mais importante do que do lugar onde nós estamos. O Espírito de Deus vai conduzir Jesus para o deserto, ou seja, e no deserto, um lugar ermo, um lugar totalmente impróprio, mas o Espírito conduz. Mas o importante não é o lugar onde está, o importante é quem conduziu. E é interessante porque o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Ele não mandou Jesus ir para o deserto, ele estava junto. Ou seja, aonde quer que nós formos, aonde quer que nós colocarmos os nossos pés, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, o Espírito de Deus está conosco, ou seja, nós não estamos sozinhos, quer seja no deserto, quer seja num vale, quer seja num monte, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Espírito de Deus, Ele está conosco. Ele foi conduzido pelo Espírito, ou seja, o Espírito não disse vai ao deserto, o Espírito conduziu ele ao deserto, estando junto com ele. Isso é extraordinário, porque nele está conosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, não se sinta só, o Espírito de Deus está dentro de você, o Senhor habita dentro de você, você é casa, você é morada do Espírito de Deus. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E chegando no deserto, ele foi conduzido ao Espírito. E é interessante porque no livro no Evangelho que Lucas escreveu, ele vai dizer que Jesus, cheio do Espírito, foi levado ao deserto. Ou seja, Deus nos conduz ao deserto não vazios. Deus não conduz ninguém ao deserto vazio, mas cheio. Cheio por quê? Porque os desafios serão extraordinários. E só alguém cheio pode guerrear diretamente com o adversário das nossas almas. Ele foi cheio do Espírito ao deserto, e cheio do Espírito, ele estava em totalmente condições de guerrear com o adversário, com o diabo no deserto. Ou seja, só alguém cheio tem autoridade para confrontar, para guerrear. E ele foi conduzido ao Espírito ao deserto. Versículo 2. Então, no versículo 1, ele vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito e não pelo diabo. O deserto é lugar de preparação
são dependência e crescimento. Deserto é lugar de preparação, dependência e crescimento. Então, deserto é um lugar de preparação, dependência e crescimento. Deus só envia alguém ao deserto para preparação, para depender totalmente dele, para depender do provedor do que da provisão. Então, o deserto é lugar de preparação, de dependência e de crescimento. Este é o ambiente. A tentação que Jesus vai experimentar no deserto não significa que Deus o abandonou. Ou seja, mesmo estando no centro da vontade de Deus, ainda assim passamos por provações. Mesmo alguém que esteja no centro da vontade de Deus, ele não está privado de provações. Mesmo alguém no centro da vontade de Deus, vai existir provações na nossa vida, porque Deus quer cada vez mais crescimento, Deus quer cada vez mais preparação, Deus quer cada vez mais dependência dele. Versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Ou seja, depois do jejum veio a fome. Isso vai também mostrar a humanidade de Jesus. Ele tinha a sua natureza divina e a sua natureza humana. E quando depois de jejuar, ele ter fome, isso vai apontar para a sua natureza humana, para a sua humanidade. E aí, o diabo vem atacar quando estamos mais vulneráveis. Ou seja, quando ele teve fome, aí vem o ataque. Quando veio a fome, quando se mostrou mais vulnerável, aí ele veio com um ataque. Então nós precisamos vigiar, principalmente nos momentos de fraqueza na nossa vida. Então, todo momento de fraqueza na nossa vida, nós precisamos vigiar os momentos de fraquezas na nossa vida. Não que sejamos fracos, mas há momentos de fraqueza, onde a humanidade, a carne quer falar mais alto, ou o velho homem quer se levantar outra vez. Precisamos vigiar, porque é nesse momento que o diabo vem atacar. Ele fica esperando um momento de fraqueza, de inclinação da carne, de desejo, de aptidão. Ou seja, quando mostramos uma fragilidade em alguma área da nossa vida, ele começa a atacar. Ou seja, pessoas que se irritam facilmente, ele vai usar pessoas para irritar essa pessoa, para que ela assim possa agir na carne ou no impulso dos seus sentimentos. Pessoas que têm fraqueza com desejos ilícitos, ele vai usar isso quando a pessoa se mostrar fraca nessa inclinação. Quando Jesus teve fome, ele veio para atacar. Então nós precisamos vigiar, e vigiar em todo o tempo. Jesus disse: vigiai e orai. Ou seja, não há como inverter os valores. Jesus disse: vigiai e orai. Existem pessoas que oram, mas não vigiam. As duas coisas precisam caminhar juntos: vigilância e oração. Ou seja, Deus precisa e Deus espera que nós venhamos vigiar e orar em todo o tempo. Então, versículo 2, ele vai jejuar 40 dias, depois ele tem fome. Versículo 3: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem
Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Isso é interessante, porque ele vai usar uma expressão de algo que foi falado momentos antes, no batismo, porque quando Jesus foi batizado, capítulo 3 de Mateus, Jesus é batizado por João nas águas do Jordão. Deus decide falar. Jesus é batizado, o Espírito desce em forma corpórea de pomba, repousa sobre Jesus, aí Deus decide falar. Os céus se abrem e Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando Deus fala, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a região celestial ouviu isso, o mundo espiritual escutou isso. Quando Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, os anjos ouviram, os querubins ouviram, os serafins ouviram, os anciões ouviram, o universo ouviu, todos os seres viventes no mundo celestial ouviram. Quando Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me alegro. Ou seja, e aí no versículo 3, o diabo vem na contramão, porque o que Deus falou era verdade, mas agora o diabo vai querer questionar, ou vai querer colocar dúvida, ou vai querer intensificar para saber se Jesus acreditava ou não. Ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Uma coisa ele entendeu aqui: quem manda é Jesus. Ele não tinha poder de transformar as pedras em pães. Então ele vai pedir para alguém que tem poder, que é filho e que tem poder. Ele vai dizer: se tu és o Filho, manda que essas pedras se tornem em pães. Ou seja, o poder de transformação não está com o diabo, o poder de transformação está com o Filho. E o Filho que se chama Jesus Cristo de Nazaré, ele tem poder de transformar pedras, ele tem poder de transformação. Então o diabo vai dizer: manda que essas pedras se tornem em pães. Ele primeiro vai questionar a identidade de Jesus. Se tu és filho, saber que Jesus era filho, o diabo sabia, porque ele ouviu quando Deus disse: tu és o meu Filho amado, declarando para Jesus: em quem me comprazo. Então o diabo sabia, agora ele queria saber se Jesus acreditava nisso. O que ele faz muitas das vezes é questionar a sua identidade, saber se você acredita ou não. Então ele vem questionar, a sua identidade, ele vem questionar a sua autoridade, ele vem com questões, ele vem com acusações, ele vem com lembrança, ele coloca o passado, ele coloca os seus erros, ele aponta muitas coisas para querer trazer dúvida na sua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite: você é filho, você é herdeiro, você é comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então não importa as dúvidas que ele queira colocar sobre a sua vida, o importante é: você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, da glória de Deus. Então ele vem questionar a identidade. Se tu és o Filho, manda que essas pedras se tornem em pães. Ou seja, a tentação era usar o poder para satisfazer os desejos próprios. Se Jesus transforma as pedras em pães, ele vai satisfazer os seus desejos próprios. Mas o que eu acho interessante da palavra de Deus é que a palavra de Deus diz que Deus faz, ou seja, ele faz das pedras filhos. Ou seja, quando se faz das pedras filhos, isso é investir no reino. E o diabo queria que ele investisse em satisfação própria. Jesus não iria investir em satisfações próprias. Ele faz com que as pedras se tornem filhos. E o diabo oferece pedra para Jesus, porque ele não é pai. Porque quem é pai oferece o pão. Jesus disse: quem é o pai que, se o filho lhe pedir pão,
ele vai dar pedra. O diabo não é pai, então ele oferece pedra para que se tornassem pães. Ou seja, mas Jesus é filho. Jesus sendo filho, ele tem poder de transformação. Jesus podia transformar as pedras em pães? Podia. Porém, não era conveniente. Ele podia transformar. Ele é filho, ele tem o poder de transformação. Mas se ele transforma as pedras em pães, ele poderia transformar as pedras em pães e comer. O gosto seria de pão, mas o peso seria de pedra. Isso nos mostra algo extraordinário, porque todas as vezes que nós transformamos pedras em pães para satisfazer os nossos desejos, o gosto é satisfatório, mas o peso é de pedra. Ou seja, o peso é de pedra, consciência pesada. Existem muitas pessoas que, por causa das suas práticas, dos seus erros, se satisfazeram ou tiveram satisfações no momento, mas existe um peso na consciência muito grande, porque é peso de pedra. Ele poderia transformar, mas não fez. E aí, ou seja, versículo 3, que ele vai dizer: transforma as pedras em pães. E muitas das vezes as tentações começam com dúvida sobre quem somos em Deus. Muitas das vezes as tentações começam com dúvidas de quem somos em Deus. Em Deus nós somos libertos. Em Deus nós somos curados. Em Deus nós somos restaurados. Em Deus nós somos restituídos. Em Deus nós somos uma nova criatura. Em Deus nós temos o selo do Espírito. Em Deus nós estamos debaixo de uma nova aliança. Em Deus nós estamos debaixo de uma restituição e de uma restauração extraordinária. Então não podemos nos esquecer de quem nós somos em Deus. Versículo 4 nos declara assim: Então respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus vai declarar para o diabo, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem não vai viver só daquilo que é físico. O homem também precisa viver principalmente do que é espiritual. Palavra de Deus, poder de Deus na sua vida. Então, a palavra foi a arma que Jesus usou para vencer o diabo no deserto. O homem vive da vontade de Deus e não apenas dos alimentos. O homem também vive da vontade de Deus, que é a sua palavra, não somente dos alimentos. Então, a Bíblia deve ser a nossa resposta para as tentações diárias. A Bíblia, ela tem que ser a resposta para as tentações diárias que enfrentamos. Então, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. No versículo 5, que nos diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. O diabo transporta ao pináculo do templo e cita as Escrituras, mostrando que ele conhece as Escrituras, mas de forma distorcida, de forma deturpada. Ele até conhece, mas não obedece. Ele até conhece, mas distorce. Ele até conhece, mas
Ou seja, e aí ele intenta ou tenta induzir Jesus a colocar Deus à prova. Ou seja, ele tenta induzir ele a colocar Deus à prova. O que o diabo ouviu quando Deus disse que Jesus era o Filho, ele ouviu uma verdade de Deus, e essa verdade não mudou ele. Existem muitas pessoas que ouvem a verdade, mas a verdade ainda não as transformou. Mas uma coisa é certa: quando a verdade ela entra verdadeiramente no coração, ela traz libertação. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O diabo ouviu verdades, e as verdades que ele ouviu não mudou ele. Ele vai querer induzir Jesus a colocar Deus à prova. Ou seja, lança-te daqui abaixo. Ou seja, se lança, porque está escrito. Mostra, ou seja espetáculo, tenha essa usurpação, ou tenha esse glamour de se lançar e de ver as coisas acontecerem, de tentar Deus. Deus é um Deus que livra, Deus é um Deus que guarda, Deus é um Deus que faz, mas da forma dele, da forma quando as coisas acontecem dentro dos seus desígnios. Ou seja, não podemos colocar Deus à prova do nosso jeito, como muitas pessoas querem ou fazem, ou muitas vezes nós vemos algumas pessoas que querem colocar Deus à prova para trazer o holofote para si. Homens que introduzem serpente no seu pescoço, e alguns foram mordidos e morreram, colocaram Deus à prova. Outros entraram dentro de jaulas de leões, porque dizia que Deus iria livrar, e morreram lá dentro. Outros que pegaram um cajado de frente de um mar, levaram multidões e declararam que o mar ia se abrir, porque tinha autoridade de Deus, totalmente de forma aleatória. As coisas não acontecem para que o homem seja engrandecido. Só existe um que deve ser engrandecido acima de todos, que se chama Jesus. Se ele quiser abrir o mar, ele abre. Se ele quiser livrar, ele livra. Se ele quiser fazer, ele faz, porque ele é Deus, ele está no trono. Nós não podemos tentar colocar Deus na provação para buscar glamour, para buscar holofote, ou para mostrar uma espiritualidade que não convém aos homens. A nossa intimidade é com Deus. Ou seja, independente de todas as coisas, a nossa intimidade é com o Senhor. Mas o diabo queria induzir Jesus a colocar Deus à prova. E na verdade Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele é Deus absoluto. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser ressuscitar alguém, Ele ressuscita. Ou seja, tudo dentro dos seus propósitos. Ele tem o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Ele tem a sua vontade perfeita acima de todas as coisas. Então Ele vai dizer: lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos dar a ordem a teu respeito, para que te guardem, para que você não tropece em pedra alguma. Isso nos mostra algo muito extraordinário, porque nem toda a mensagem que cita a Bíblia está correta. Nem toda a mensagem que cita a Bíblia está correta. Por quê? Depende do contexto, depende da centralidade. Se a glória é para Jesus, se Jesus é o centro, se a mensagem é bíblica, se o conteúdo não é para homens, se não é para exposição humana, se é para a glória de Deus. Então não é porque citou a Bíblia que é certo.
atos que estão corretos. Existem as meias verdades, mas Deus é verdade por inteiro. A palavra de Deus é todas as Escrituras. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Ou seja, então é as Escrituras, é todo o contexto das Escrituras, não é uma parte dele, não é algo isolado. Então toda mensagem que apenas cita a Bíblia, muitas das vezes não está correto. Então o diabo vai citar a Bíblia, mas de forma distorcida, porque ele vai dizer que está escrito: aos seus anjos dará ordem para que não tropece em pedra alguma. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo vem com uma meia verdade. Jesus vai usar as Escrituras para dizer a ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, se acontecer de cair, ele livra. Se acontecer algo que seja perigoso, Deus livra. Mas não a pessoa se colocar ao risco, não a pessoa colocar Deus à prova. Quando se coloca Deus à prova, existe um risco muito grande de as coisas não acontecerem da forma que a pessoa espera. Versículo 8. Versículo 8. Versículo 8 nos declara assim a palavra de Deus: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração, mas a ousadia dele é muito grande, porque ele está oferecendo algo que não é dele, algo que pertence ao dono. Ele está oferecendo algo que não lhe pertencia. O mundo, Salmos 24 vai dizer que o mundo pertence ao Senhor, a terra pertence a Deus. Então ele está oferecendo algo que não é dele, ou seja, ele está oferecendo o reino do mundo em troca de adoração. O que Satanás está oferecendo é glória sem cruz. Ou seja, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele oferece uma glória sem cruz. Mas Jesus veio cumprir e conquistar o reino pelo caminho da obediência. Jesus veio cumprir e conquistar o reino pela obediência. O reino ele iria conquistar pela obediência ao Deus Pai. Ou seja, o diabo queria oferecer uma glória sem cruz, mas Jesus tinha o propósito de cumprir e conquistar o reino pelo caminho da obediência, de tal forma que mais adiante ele vai dizer: Senhor, ó Deus, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Ele vai conquistar o reino pela obediência na cruz, derramando sangue e vertendo a sua vida. Ou seja, o mundo oferece atalhos, mas Deus nos chama a fidelidade. O mundo oferece atalhos, mas Deus nos chama a uma fidelidade. O mundo quer que o homem tenha glamour, tenha fama, tenha o holofote, e oferece para eles um atalho: o sucesso ou a fama. A fama é passageiro, o sucesso só vem com dedicação e obediência. Fama passa, o sucesso permanece, porque o sucesso precisa ter bases
colunas, firmezas, tempo, experiência. Isso traz sucesso em uma caminhada. A fama pode vir rápido e pode ir embora rápido. Então o mundo oferece atalhos, mas Deus nos chama à obediência. Versículo 10 nos diz assim, versículo 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Então Jesus rejeita completamente a proposta do diabo. Jesus rejeita completamente a proposta do diabo, porque somente Deus é digno de adoração. Somente Jesus, somente o Senhor Deus é digno de todo louvor. Não é homens, não é personalidade, não é ministério, não é placa de igreja, não são homens dignos de adoração. Só existe um digno de toda adoração, é o Deus Todo-Poderoso, que faz dos céus o trono e da terra os escabelos dos seus pés. Somente Deus é digno de toda a adoração. Por isso a palavra de Deus vai nos declarar, dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E Jesus vai dizer: só a Ele servirás e só a Ele adorarás. Então a adoração é somente a Deus. Nossa adoração pertence exclusivamente a Deus. A nossa adoração pertence exclusivamente a Deus. Versículo 11 vai nos dizer: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então o diabo deixou chegar os anjos e o serviram. A tentação chegou ao fim. Deus sustentou Jesus no tempo certo. O diabo saiu, o Senhor permaneceu. O que eu quero dizer é: o diabo sai e quem fica é Jesus. O diabo o deixou, Jesus permaneceu. O diabo sai e Jesus fica. Na nossa vida foi assim: o diabo saiu e quem permanece é Jesus. Quem faz morada na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério é Jesus. O diabo saiu e Jesus permaneceu. Quem permaneceu foi Jesus. O texto vai dizer: então o diabo o deixou. Quem ficou? Ficou Jesus. E Jesus ficando, então vieram os anjos e o serviram. A vitória veio por meio da obediência. A vitória veio por meio da obediência. Então a aprovação não dura para sempre. A aprovação não dura para sempre. Ela fortalece os que são fiéis. A aprovação não dura para sempre. Ela fortalece os que são fiéis. Então Jesus venceu a tentação, ou todas as tentações, não por meio de milagres, mas por meio da obediência. Ou seja, isso nos ensina que a vitória sobre as tentações se alcança na medida que nós conhecemos a palavra de Deus. A vitória sobre as tentações se alcança na medida que nós conhecemos a palavra de Deus. Então, Jesus vai declarar: está escrito. Então, à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos declarar: está escrito. E está escrito que nós podemos dele todas as coisas. Está escrito que é Ele que nos fortalece. Está escrito que é Ele que está conosco todos os dias. Está escrito que é Ele que conduz a nossa vida. Está escrito que é Ele que restaura. Está escrito que é Ele que não nos abandona. Está escrito que Ele está conosco todos os dias. Está escrito. Então nós vencemos por meio da palavra. Está escrito que Ele faz nova todas as coisas. Está escrito que Ele faz nova todas as coisas. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Ele vai fazer nova todas as coisas na sua vida.